por mais esta oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido, de mais um dia nós estamos juntos para louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. Desde já eu convido os irmãos que puderem ficar em pé para nós fazermos a oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te agradecer por tua graça, por tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pelas bênçãos, pelos livramentos e por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade qual o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, ó Deus, pelos perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, ó Pai, por cada família aqui nessa noite representada. Que o Senhor continue nos abençoando. Muito obrigado, ó Deus, por cada família que nesse momento está assistindo, ó Pai, através dessa live. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, e dando graça, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido todos para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão de número 579, Olhando para Cristo. Ruge forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Toda a igreja olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho em então as bênçãos
visões muito gloriosas e feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já zoou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Mais uma vez. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém? Desde já eu convido a igreja para nós lermos
um texto bíblico, Salmos 24. E eu queria ler esses salmos com toda a igreja. E eu leio o versículo ímpar e a igreja os versículos pares. Amém? Eu convido a igreja para nós lermos aqui pelo Data Show para com a leitura padrão. Amém? Do Senhor é a terra e tudo que nela há, e tudo que nela existe, o mundo e os que neles e o que nele vivem. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele receberá a bênçãos do Senhor, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Amém? Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Nesse momento, o pastor Alessandro tem uma oportunidade para fazer as dedicações do dízimos e oferta, e logo após, o Ministério Feminino está com a oportunidade. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua graça, por sua bondade para conosco, e estarmos na casa do Senhor nessa noite é um privilégio maravilhoso. Estaremos celebrando a ceia do Senhor também nessa noite, com alegria, para a glória do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, digamos assim, nos organizar, nos atualizar, né? Tivemos há um tempo atrás aqui, assim, pegamos os dados de alguns irmãos, não foi? E nós estamos precisando novamente pegar alguns dados para atualizarmos, para a gente ver, tem pessoas que ainda não são batizadas, que precisam serem batizadas, e a gente pode ver, para a gente atualizar essa situação, para ver essas situações de pessoas que deverão e queiram se batizar, situações também que serão avaliadas, mas nosso desejo é que a gente possa estar organizados cada vez mais. Então a gente vai pedir a colaboração dos irmãos para irem passando os seus dados direitinho, para a gente ver. Quem já tiver atualizado, amém. Quem não, a gente vai vendo como é que faz para deixar tudo atualizado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ler com a igreja, né? Fazermos com a igreja uma oração, a nossa oração dominical, Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso.
que tem tantas lições preciosas para nós, para nossa vida. E nós, uma das coisas que nós aprendemos quando estudamos a oração do Pai Nosso é que nós devemos orar sempre ao Senhor, mas uma coisa certa, que nós podemos, ou só devemos desejar, só devemos buscar para nós, ou desejar para nós, para a nossa vida, aquilo que a gente tenha, que a gente possa pedir ao Senhor em oração. Se é algo pelo qual eu não posso orar a Deus, eu não posso suplicar a Deus, então eu não devo desejar, eu não devo querer isso para a minha vida. É uma das coisas que aprendemos com o ensinamento de Jesus na oração do Pai Nosso. Então vamos, disse Jesus, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. E que nós possamos darmos a Deus nessa noite nosso louvor, a nossa adoração, como expressão da nossa gratidão a Ele, com alegria, tributarmos e oferecermos a Ele louvor que expresse a sua grandeza, que exalte a sua glória. Amém? Então vamos, em nome de Jesus, nesse momento, com alegria, colocarmos diante do altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e crentes de que é o Senhor que tem nos suprido, é o Senhor que tem cuidado de nós em todo o tempo. Amém. Ministério Feminino. Enquanto o Ministério Feminino louva ao Senhor, o irmão Antônio recolhe os dízimos e ofertas. Amém? Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém?
Graças a Deus, né? A oração, ela tem poder. E desde já, estou grato a Deus por mais essa oportunidade a qual Ele tem nos concedido. E nesse momento, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. E logo após, o pastor Alessandro está com a oportunidade para trazer a mensagem. Amém? E os irmãos, quando for orar, não esqueçam de orar por mim e por toda a minha família. E o Deus de paz seja convosco. Oi, som. Som. 1, 2. Som. Oi, A. Oi, som. Oi. A graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar na presença do Senhor. E melhor ainda, estar na presença do Senhor juntamente com os irmãos. Então vamos colocar de pé. Há quem diga que a parte mais importante do culto é o momento da mensagem bíblica. Mas como eu sempre gosto de dizer, a melhor parte do culto é o culto. Cada momento, cada elemento do culto tem a sua importância, é um momento específico. E esse momento agora é o momento que nós vamos estar adorando ao Senhor através dos cânticos. Então vamos fazer isso com alegria, porque o Senhor merece. Amém?
véu que separava já não separa mais. Hoje nós estamos aqui exatamente para provar isso, porque o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou e quebrou toda e qualquer barreira que nos impedia de chegar diretamente a Ele. Nós temos liberdade para estarmos na sua presença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Viemos aqui nessa noite para adorá-lo e declarar o quanto Ele representa para nós. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo
Vamos aplaudir o nosso Deus, que é incomparável. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Vim para adorar. Amém? Nós viemos adorar o Senhor nessa noite. Viemos nos prostrar diante dEle, diante da sua santidade. Louvado seja Deus. Se o Senhor é digno de nos prostrarmos, de adorarmos a Ele, de bendizermos o seu santo nome, é riquíssima essa oportunidade que nós temos, estarmos aqui nessa noite, porque estamos diante do Senhor glorioso, do Senhor mais precioso. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Apesar de todas as coisas, nós estamos aqui hoje à noite para adorar a Deus. Amém? Apesar de tudo, nós estamos aqui para a glória do Senhor. Salmo 19. Salmo 19, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem.
Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Glória a Deus. Nós vamos termos uma oração ao Senhor. Agradecemos pela leitura bíblica e pedindo graças ao Senhor para nos conduzir e falar no nosso coração através da sua preciosa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Seja exaltado, Senhor, sobre tudo e todos, o teu precioso nome nessa noite. E fala-nos, ó Deus, revela-nos através da tua palavra, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, a tua glória e graça nessa noite, Senhor. Que todos que aqui estão, Senhor, ou que acompanham-nos, ó Deus, através da live, que recebam graça e favor do Senhor em suas vidas, ó Deus. Que, ó Senhor, a tua palavra venha para nos despertar, para nos exortar, para nos corrigir, Senhor, para nos edificar. Se nos repreender, Senhor, que o seja, para que o teu nome seja em nós, Senhor, glorificado, em nossa vida, Senhor, entronizado. Bendito Deus, nós te louvamos, agradecido, Senhor, certo de que o Senhor perdoa os nossos pecados, pois como pecadores tementes diante do Senhor nessa noite, nós nos abraçamos aos pés do Cristo da cruz, aquele sobre quem o apóstolo João diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós louvamos o teu nome, aleluia. Bendito é o teu nome para sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque o Salmo 19 é um salmo de Davi, o salmo que parece, a gente lendo assim, que ele trata do falar de Deus, da manifestação de Deus, da forma como de Deus se revela, ou de Deus se revelar ao seu povo. Ele começa dizendo que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. E nós continuamos a leitura, ele vai falar que um dia ele anuncia ou ele fala disso ao outro dia e à noite revela isso a outra noite. Depois ele vai dizer ainda que sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas ele diz o seguinte: mas a sua voz ressoa por toda a terra. Ou seja, a voz de Deus ressoa na criação. Sem uma palavra sequer, Deus, ele já se faz ser percebido, ele já se revela naquilo que ele criou. É muita hipocrisia, é muita dureza de coração, ou talvez até mesmo loucura do homem, olhar para os céus, olhar para toda a estrutura da criação e dizer que não há Deus. A Bíblia diz que o louco é quem diz isso. Porque tudo isso prova, tudo isso fala que há um Deus. Mas como isso? O sol não mostra o rosto, o céu não mostra o semblante de Deus. Como é que isso é a voz de Deus? Não há como crer nisso. Eu lembro de um meio maluco que tinha aí, que era candidato a presidente, e que alguém... que a gente não, eu vou dizer a vocês, eu sou sincero, eu não suportava ouvir a propaganda. Eu acho que a propaganda dele era menor na televisão,
E eu não suportava. Principalmente quando ele encerrava, que dizia o quê? Meu nome é Enéas. O doutor Enéas, um dos homens talvez mais inteligentes. Mas ele, outro dia, tem uma entrevista no YouTube, tem uma entrevista, eles perguntaram a ele se ele era ateu, se ele acreditava em Deus. E ele dá uma lição. Ele dá uma aula da existência de Deus sem ser religioso, sem ser pastor, sem ler Bíblia. Ele diz logo, eu não sou religioso, eu não estou explicando religião. Mas ele diz, como é que a pessoa não acredita em Deus vivendo? O ser humano não acreditar na existência de Deus. Ele diz, é impossível as coisas existirem como existem sem um Deus. Então, ou seja, o que nós temos, irmãos, sem ninguém abrir a boca, é suficientemente um grande brado, uma grande mensagem, um grande anúncio de que Deus existe. Então os céus declaram a glória de Deus. Então nós estamos aqui hoje à noite fazendo o quê? Adorando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Soberano, ao Deus Glorioso. E aí nós vamos meditar um pouco sobre isso. Porque na criação, nisso que nós acabamos de falar, na criação, dá para perceber a majestade, a grandiosidade do nosso Deus. O universo não pode ser um produto do acaso, como a história do Big Bang, não é uma explosão. O universo não pode ser uma simples força, né, natural. Tem que ter alguém por trás de tudo isso, e tem alguém supremo, alguém soberano, alguém que coloca as coisas no seu devido lugar. Talvez nós vamos aqui hoje à noite lembrar de algumas coisas, ou repetir alguma coisa que talvez não lembramos mais, que nós talvez já tenhamos falado sobre isso em um outro momento. Pois bem, para nós vermos que Deus está no controle de tudo, e como Deus se revela através da criação, tudo está como está porque tem um Deus controlando todas as coisas, porque tem um Deus que criou, tem um Deus que gerou tudo isso e que colocou tudo no seu devido lugar. Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais distantes, nós morreríamos congelados. Tudo está no seu devido lugar. Deus colocou as coisas tudo no seu lugar correto, no seu lugar certo. Se a lua não estivesse justamente onde ela está, nós não teríamos, por exemplo, os fenômenos das marés. Agora tem uma outra coisa. Se não houvesse os fenômenos das marés, as praias se encheriam de lixo e nós não teríamos como sobreviver, não haveria vida. Então, somente nisso já dava para entender que tem um Deus maravilhoso, Deus criou todas as coisas de forma tão gloriosa. Mas nós vamos para o texto bíblico. No texto ele diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. É isso que o primeiro versículo do Salmo 19 diz. É interessante, irmãos, como um homem que viveu há tantos anos atrás, que era um rei, claro, era sábio, sim, mas não poderia ter escrito se não fosse inspiração de um Deus divino, de um Deus soberano, como o nosso Deus. Se não houvesse um Deus que o inspirasse, ele não teria escrito tão bem, e palavras que nos edificam, e que nos dão gozo em entendê-las, em compreendê-las ainda hoje. Pois bem, quando o salmista diz, os céus declaram a glória de Deus, ele está falando de algo que é claro, é algo direto, não tem como duvidar disso, não tem como anular. Você não tem como dizer que o sol ele não está no seu lugar correto, no seu lugar devido. Não tem como negar que a lua está no seu devido lugar. Não tem como negar os fenômenos das marés. E tudo isso é claro, é direto.
Ou seja, não tem como negar isso. Ainda que o homem queira negar Deus, mas ele não nega o que Deus tem criado e como Deus tem conduzido todas as coisas, como Deus tem colocado as coisas no seu devido lugar. Mas quando ele diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos, no versículo 2 ele diz: um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Parece-nos que Davi está compondo uma poesia acerca da criação de Deus, acerca da natureza, daquilo que Deus criou. Mas isso, irmãos, nos revela ainda outra coisa, que além de a revelação de Deus ser clara e ser direta, ele mostra nesse versículo 2 que essa revelação de Deus, ela é constante. Não foi um sinal ali que aconteceu, não. Um dia o declara ao outro dia, e a noite revela a outra noite. Ou seja, há uma continuidade. Não se para, não fica por aí pronto, não. As coisas de Deus, a revelação de Deus é uma revelação constante. Ou seja, o que nós podemos ver de Deus, o que nós temos de Deus para nós, a revelação de Deus para o homem, ela é variada e é rica. O homem ele é ateu, ele é incrédulo porque ele quer. Mas ele tem tudo, ele tem toda a oportunidade para crer na existência de Deus. Crer que há um Deus tão maravilhoso, um Deus tão glorioso. E no versículo 3 ele fala que sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Ele está dizendo o seguinte: não há uma língua expressando isso. Não existe uma linguagem para expressar. O discurso que ele está dizendo que acontece aqui é o discurso da natureza, que não é dirigido aos nossos ouvidos, mas é revelado aos nossos olhos, é para que o homem veja. Já pensou nisso? A criação de Deus não é algo que alguém te conta, é aquilo que você prova, que você vê com os seus olhos. Davi está dizendo que o céu declara a glória de Deus. Davi está dizendo que um dia fala disso, a outro dia é constante essa revelação, a revelação é clara e é constante. Deus está se revelando. E sem palavras, mas ele faz a gente ver, ele faz a gente enxergar a criação. Antes de Deus falar qualquer coisa, ele já nos fez ver. Que maravilha! Ele se mostra antes de falar. Antes de você escutar a sua voz, você vê a sua mão, você vê o seu poder na criação. E aí a gente está só falando da criação, a gente não está nem falando da manifestação de Deus, do seu poder atuando em nossa vida, na provisão, nos livramentos que nós já tivemos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em pessoas que a gente conhece e em pessoas que a gente nem conhece, mas Deus deu livramento. Está só falando, o salmista por enquanto está só falando, até agora o que nós lemos, está falando apenas da criação, como ele se revela na criação. Tem um hino, eu acho que é do Inário Pentecostal, não sei se tem no cantor, eu nunca ouvi a gente cantar no cantor, mas no Inário Pentecostal tem um hino que diz assim: ah não, a gente tem aqui, eu canto ele aqui. Não canto ou não? Hei de ver, não é? Meu Redentor. Não é que, opa aí, irmão Salatiel está mais batista do que eu. Hei de ver, meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver, meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Mas antes de ver meu Redentor,
antes de ver meu Salvador e contemplar os sinais dos cravos, ele primeiro se faz revelar a mim na criação. Ou seja, antes de ele revelar para mim que ele é meu Redentor, que ele é meu Salvador, ele já disse para mim: Alessandro, eu sou o seu Criador. Ele já mostrou para mim que ele era Deus me criando. Ele já mostrou para você que ele é Deus quando nos criou. Ele já mostrou para você que ele é Deus quando ele lhe coloca diante de toda essa estrutura que é a criação, de toda essa estrutura que é o céu, de tudo isso que ele criou e de tudo esse ornamento que ele controla, que ele administra muito bem, que você usufrui dele, que você vive nele. Que Deus maravilhoso. Antes de ser o meu Redentor e o meu Salvador, ele já é o meu Criador. No versículo 4 diz assim: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ele continua falando daquilo que está no versículo 3, sem discurso, sem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Isso diz o quê? Que a revelação dele não é apenas clara, não é apenas constante, que a revelação dele não é apenas sem linguagem, mas diz aqui que a revelação dele é universal. O homem mais culto, o homem que vive na maior metrópole, a ele Deus tem se revelado da mesma maneira como ele se revela através da criação ao homem que mora lá no lugar mais distante, mais excluído, ao homem que vive na caverna. Ele vai ter que ver as palavras do Senhor na sua criação, a manifestação de Deus. Deus é maravilhoso. A mão do Criador, a mão do Deus que é Criador, ela é igual para todo homem, para toda criatura, para todo ser humano. Todo homem pode contemplar o poder, a grandeza, a mão de Deus através da criação. Nenhum ser humano em todo o universo fica sem o alcance de Deus, está fora do alcance de Deus, dessa manifestação da revelação de Deus. Ele se revela a todo o homem. A palavra do Senhor diz que ele ia trazer para si homens de toda tribo, língua, raças, todos os povos, todas as nações, ele traria para si. Mas aí ele vai continuar no versículo 5 dizendo que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Versículo 6, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Esse Deus, ele não é apenas o Deus que fala no silêncio, o Deus que mostra a sua mão operando na criatura, ou melhor, ou na criação, mas esse Deus, ele se mostra para o homem de forma majestosa. Irmãos, às vezes a gente fica meio bestalhado quando a gente acorda de manhã, por exemplo, o dia está amanhecendo, que a gente vê o céu assim, o sol ali já indo embora, ou, aliás, o sol surgindo, a noite está indo embora e o sol vai surgindo, e a gente vê aquele vermelhão no céu, aquela coisa bonita, a gente fica abismado. Se a gente passasse a noite inteira observando a estrutura do céu, as estrelas, olhando como o dia amanhece, a gente ia ver que todo dia há uma majestosa manifestação de Deus na criação ou naquilo que Ele criou. Mas a gente não tem nem tempo para isso, às vezes. A gente não tem nem tempo para Deus, a gente não tem nem tempo para orar, às vezes, quanto mais para prestar atenção naquilo que Deus criou de tão majestoso para nós. O tempo é tão corrido, o homem tem tanto assunto, tem tanta coisa para conversar, o celular às vezes toma tanto nosso tempo, ocupa tantas os nossos momentos, a gente não tem tempo para observar nada ao redor, não olha para nada que Deus tem criado às vezes. É nas redes sociais, em
em mensagem, em postagem, às vezes, não consegue prestar ou dar atenção àquilo que Deus tem criado. Agora, Deus é maravilhoso e o salmista vai começar a falar não somente de como Deus ele revela-se através da criação, mas vai mostrar-nos que Deus, o Deus que é majestoso, ele tem também se revelado de uma forma especial. Ele tem se revelado através da sua graça para a nossa vida. No versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Você já pensou? A lei do Senhor é perfeita. É disso que o versículo 7 diz. Significa que na lei do Senhor não existe erro, não existe contradição nenhuma. Ele diz isso no versículo 7. No mesmo versículo 8, aliás, no versículo 8, ele diz o seguinte, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, não tem contradição, não há erro, mas no versículo 8 ele começa dizendo assim, os preceitos do Senhor são justos, os preceitos do Senhor são retos. No versículo 9, ele diz, o temor do Senhor é puro. Em outras versões diz assim, é límpido. É límpido. E ele diz mais assim, e dura para sempre. Ou seja, ele está dizendo que o temor do Senhor é puro e que ainda é eterno. É para sempre. Agora, veja, se a gente lê somente isso, e ficar somente por ler, já é maravilhosa a leitura. Se a gente lê o versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Aí ele diz qual o resultado. A lei do Senhor é perfeita e renova, revigora a alma. O versículo 8 diz que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria, alegram ao coração. O versículo 9 diz que o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Agora, se você pegar isso que nós acabamos de ler, se você medita, a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são justos ou retos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Dura para sempre, eterno. Aí você volta no passado. Vamos para a igreja do primeiro século, a igreja de Paulo, a igreja dos apóstolos, a igreja de João, a igreja que foi perseguida, a igreja que foi martirizada, aqueles que foram mortos à espada, que foram mortos enforcados, que foram mortos decapitados, que foram mortos queimados na fogueira. A pergunta que se faz agora é: onde está a perseguição? Onde estão as fogueiras? Houve morte, houve fogueira, mas a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor são eternos, dura para sempre. O que permanece para sempre é o que vem do Senhor. A perseguição vem, mas vai passar. A luta vem, mas vai passar. A dor e o sofrimento vêm, mas vão embora. Mas a palavra do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre, diz a sua palavra. Então, quando o salmista Davi está dizendo do céu, o céu revela a glória de Deus. Um dia anuncia isso a outro dia, uma noite anuncia isso a outra noite, sem voz, sem palavras, sem nenhuma língua. A mensagem é anunciada através da criação. Aí ele entra e diz uma coisa tão preciosa, tão gloriosa: os preceitos do Senhor são maravilhosos, são eternos, dura para sempre, não tem fim. E aí a gente leu e leu mais os efeitos.
os efeitos. A lei do Senhor é perfeita, mas a alma se revigora. Se revigora. Não somente ela dá vigor à alma, ela não somente refrigera a alma, mas diz ainda assim: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Além de trazer alegria para a minha alma, além de revigorar a minha alma, os preceitos ou a lei do Senhor dá sabedoria àqueles que não têm sabedoria. Aquele que não sabe de nada, a lei do Senhor dá sabedoria a esse homem. Uma outra coisa, a alegria do Senhor, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos ou puros e trazem luz, ou seja, alumiam os nossos olhos. Aí ele chega no versículo 10 e diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Ou seja, não existe nada mais precioso nesse mundo do que o Senhor. Não existe nada mais precioso do que a lei do Senhor, do que os preceitos do Senhor, do que o temor do Senhor. São mais desejados, são mais almejados que o ouro, mais saborosos do que o mel, do que o favo, do que as gotas de favo de mel. A lei do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor são mais puros, são mais desejáveis, são mais saborosos. E no versículos 11 e 12 ele diz: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer. A grande recompensa em obedecer. Aí ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Quem conhece os seus próprios erros? Aí ele diz: os preceitos do Senhor, o temor do Senhor e a lei do Senhor me absolve dos defeitos, dos pecados que eu não conheço. Até os pecados que eu não conheço, até os pecados que eu não percebo, o temor do Senhor é suficiente para mim absolver deles. Ou seja, é tão maravilhoso isso. O Senhor, Ele expurga, Ele elimina, Ele tira o pecado que nós mesmos não percebemos da nossa vida. O salmista traz essa mensagem nesse salmo tão maravilhoso. E no versículo 13, ele diz o seguinte: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de tão grande transgressão. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: ele revela e ele quebra, ele tira o meu orgulho. Ele quebra o orgulho do nosso ser, do nosso coração. Guarda, livra o teu servo dos pecados intencionais. Aquilo que eu quero, porque eu quero fazer. O Senhor vai quebrar isso, o Senhor tira isso, o Senhor tira esse poder, essa soberba, esse orgulho. Ele tem poder para revelar, para que isso seja tirado da nossa vida. E a conclusão que o salmista chega está no versículo 14, ele diz o seguinte: as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, seja agradável ao Senhor. Que as palavras que saem da minha boca, que o meu meditar seja agradável a Ti, Senhor.
que eu possa agradar a Deus com aquilo que eu medito, que eu possa agradar a Deus com aquilo que eu falo, que eu possa agradar a Deus com as palavras que saem da minha boca. O salmista entende que o agir de Deus, a ação de Deus, a revelação de Deus na vida dele, leva-o a viver uma vida que agrade a Deus, que seja agradável a Deus, em suas obras, em suas palavras. Tudo isso porque o poder do Senhor se revela através do seu temor, através da sua lei, através dos seus preceitos. O Senhor declara isso dizendo ao Senhor: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu redentor. E aí há um hino muito antigo que diz: eu sei que o meu redentor vive, baseado na expressão de Jó, e que jamais ele me deixará. O meu redentor está vivo para sempre. As fogueiras que queimaram no passado apagaram, as esferas que destruíram, mataram, devoraram, estraçalharam os cristãos no passado já não existem mais e acabaram. Mas o Senhor, a nossa rocha, o nosso Redentor, está aqui nessa noite. Nós estamos adorando o seu glorioso nome. Nós estamos adorando esse Deus majestoso que tem se revelado de forma tão gloriosa, tão bondosa para nós. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero convidar a irmã Bia e o irmão Salatiel para nos ajudar aqui na mesa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nos diz a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos ler o texto em pé e vamos orar também em seguida. Nos diz o texto: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado é o teu nome, meu Pai. Nós te adoramos por esse momento tão glorioso em tua casa, em tua presença. Te adoramos, ó Deus, pela vida da tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para participar desta mesa. Que, ó Deus, os seus filhos recebam graça em nome do Senhor Jesus. Te adoramos porque o sacrifício na cruz foi perfeito. E nós nessa noite não estamos mais realizando um sacrifício vicário porque ele foi perfeito. Estamos apenas lembrando,
trazendo à memória. E não podemos esquecer do nosso, além de Criador, Redentor e Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor esse pão, esse cálice nessa noite, assim como a vida do teu povo, da tua igreja nesse lugar. Ó Deus, que esse altar seja, em nome de Jesus, envolvido por tua graça e glória. Que o teu povo seja agraciado, Senhor, com favores dos céus. E que, ó Deus, haja cada dia mais conserto, ó Deus, haja, Senhor, vida prudente, caminhar, Senhor, em tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus mas que a neve, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos todos o pão.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos têm o cálice? Disse o Senhor Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Se não fosse o teu sangue, Jesus, se não fosse o seu sacrifício na cruz, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se não fosse, Senhor, o teu sacrifício por nós não seríamos redimidos, nós não seríamos salvos. Mas o Senhor nos amou, e a palavra nos diz, Senhor, que o Cordeiro foi morto lá no começo, lá no princípio. O Senhor morreu antes de nós existirmos. O Senhor se sacrificou por nós antes da cruz. Louvado seja o teu bendito e precioso nome, Jesus. Nós confessamos o teu nome, aleluia, nessa noite, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia. E vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos encerrar agradecendo ao Senhor por este momento, agradecendo a Ele por este culto, pela ceia, agradecendo a Ele pela dádiva dos céus, o presente dos céus, estamos aqui nessa noite. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai maravilhoso, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom estar com o teu povo, celebrando o teu nome.
Te adoramos, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, Senhor, por teu amor para conosco. Te adoramos, ó Deus, pela criação e a tua revelação nessa criação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, de forma tão gloriosa, tem também se revelado a nós de uma maneira tão especial, de uma maneira tão gloriosa e majestosa. E o fazes, ó Deus, constantemente. Louvado seja o teu nome. Te adoramos, ó Pai, pela vida de todos que fizeram e que fazem ainda nesse culto essa noite. Aqueles que estão aqui na igreja, aqui no templo, aqueles que são a igreja e não podem estar aqui conosco, mas acompanham no seu lar, acompanham na sua sala, Senhor. Cultuaram, ouviram, receberam a tua palavra. Ó Deus, que a tua bênção seja derramada sobre cada um deles. O Senhor conhece o problema, o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus. O Senhor sabe os anseios, as preocupações, angústias. O Senhor sabe, meu Deus, a dor, o sofrimento, o que incomoda. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo. E assim, ó Pai, como nós já declaramos nessa noite por tua palavra, que nós não temos mais a perseguição, aqueles que martirizaram os teus servos, a tua igreja no passado. As fogueiras não estão mais aqui, mas o Senhor está aqui, a sua palavra que dura para sempre. Então nós cremos, ó Deus, no teu poder que é eterno. Ó Pai querido, que vidas, Senhor, em nome de Jesus, são abençoadas enquanto nós oramos, enquanto nós proferimos a tua palavra, enquanto nós declaramos a bênção, Pai, sobre a família, sobre o lar, a saúde, ó Deus, provisão, livramento do Senhor, transformação, conversões de almas. Em nome de Jesus, ó Deus, corações quebrantados, transformados. O Senhor faz a gente, ó Deus, o Senhor remove, expurga de nós. Até mesmo, ó Deus, pecados que nós não lembramos, que nós não imaginamos, que nós não memorizamos. O Senhor é poderoso e nós louvamos o teu nome nessa noite por tua bondade. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu povo. Oramos, ó Deus, oramos pela tua igreja aqui, oramos por tua igreja no Bongi, pela igreja sede, a igreja mãe, por aquela reforma, Senhor, que está sendo, ó Deus, está avançando, que o Senhor estenda as suas mãos de graça e favor. Oramos, ó Deus, pelo Comeb, pelo Conselho de Pastores aqui em Escada. Oramos para que, ó Deus, a tua igreja seja unida, o teu povo seja unido, e o teu nome assim seja glorificado na vida de servos teus, na vida do teu povo nesse lugar. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Pai. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.